Hoje eu quero falar para vocês sobre um tema polêmico que é a questão do dízimo. E aí, o crente em Cristo Jesus, aquele que faz parte da igreja de Cristo, deve observar o dízimo, praticar o dízimo, ou o dízimo caiu em desuso a partir do Evangelho, a partir do ensino de Paulo? Para nos ajudar, nós vamos ler Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus debatendo com os escribas e fariseus, ele vai dizer: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. É verdade que Jesus não fala, não tem um ensinamento claro sobre o dízimo. E essa é uma passagem, a única passagem onde ele considera esse tema. Por que Jesus não falava sobre o dízimo? Porque já era um pressuposto, uma prática usual, algo aceito. Não se havia questionamento em relação a isso. E aqui nesse simples versículo de Mateus 23, 23, fica claro que Jesus não era contra o dízimo. O que Jesus critica aqui nos fariseus é que eles praticavam o dízimo e não praticavam a justiça, a misericórdia e a fé. Que aí sim é mais importante. Não adianta a gente dar dízimo se na nossa vida interior Deus não está trabalhando. Se eu não tenho misericórdia, se não é fé aquilo ali, mas é uma troca apenas, ou uma obrigação religiosa, se a justiça de Deus não conduz a minha vida, porque a orientação é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, em nenhum momento há, meu irmão e minha irmã, a refutação do dízimo por parte de Jesus. Por parte de Paulo também não cabe. E por que as pessoas criam essas fake news de que, não, Paulo é contra o dízimo? Não. Se você for ler, por exemplo, 1 Timóteo, a gente já até considerou esse texto aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 17. Ele vai dizer lá: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Ele vai falar sobre, a gente está até entrando em outro tema, né? A questão dos obreiros, devem ser remunerados ou não. O que fica muito claro é que, havendo condições, aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. A gente tem essa orientação, inclusive, do próprio Paulo. E como eram sustentados esses obreiros? A partir do dízimo. Paulo não vai tratar do dízimo porque é um pressuposto também. Ele, como judeu, as igrejas que ele formava era formada de judeus e gentios, e não judeus. Os não judeus gentios aprendiam rápido, sabiam da importância do dízimo, era algo consolidado, não havia debate. E os pagãos, esses gentios, aqueles que não eram judeus e se tornaram cristãos, eles, nos templos pagãos dos quais eles faziam parte, eles pagavam mensalidade, era obrigado. O dízimo já não é obrigado. Na igreja, para o judaísmo era obrigado sim. Para a igreja não, é um ato de fé. Como tudo na igreja, é um ato de fé. Eu, por pura fé, eu entendo que preciso investir na obra de Deus. E a Bíblia me orienta como eu devo fazer isso, tirando uma parte do que chega às minhas mãos. A Bíblia vai orientar 10%. Interessante que o dízimo não é algo só do judaísmo, da lei criada a partir de Moisés, porque Abraão já dera o dízimo ao sacerdote de Melquisedeque, melhor dizendo, que era o sacerdote de Salém, que era Jerusalém antiga. E Abraão deu ali o dízimo, aquela figura, para que a obra de Deus continuasse, né? Um sacerdote, para que a obra continuasse. Jacó, que é antes de Moisés também, ele faz um pacto com Deus em Betel, quando ele diz lá que de tudo
aquilo que chegasse às mãos dele, ele daria o dízimo. Então, o dízimo é algo consolidado. Então, cuidado aí com falácias, não é? Agora, é um ato de fé, como a gente disse, não é? Ninguém é obrigado a dar. É algo que eu creio, assim, a Bíblia me ensina. Daí a necessidade da gente estar juntinho com a Bíblia, estar ouvindo aqueles que ensinam corretamente a Bíblia, que não são levianos. Então, o dízimo, meu irmão, minha irmã, é algo bíblico, é algo que o cristão deve observar, que Jesus mesmo disse. Não deixem de observar. Agora, ele deve ser acompanhado de fé, de misericórdia, deve ser acompanhado da justiça, da vida interior. Ok? Então, a minha oração é que você possa compreender e possa ser alguém que invista na obra de Deus. Porque, olha só, nós somos chamados a investir muito mais do que dinheiro. Dinheiro que a gente gasta é a nossa vida, meus irmãos. Então, por isso, não se furte, não perca essa oportunidade de também contribuir com aquilo que Deus, o próprio Deus, te concede. Que esse ensinamento possa ter abençoado a sua vida, possa ter sido esclarecedor. Um dia abençoado para todos, em nome de Jesus.